Lula cai em contradição referente ao relógio Piaget? Será que a Polícia Federal vai investigar? Jornalistas da Globo News surtam com memes do Haddad. Vejamos a seguir. Antes de continuar, peço gentilmente que você curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Ative o sininho das notificações para receber nossas atualizações em tempo real. Seu comentário é essencial, pois ajuda mais patriotas a terem acesso a essas informações importantes. Agradeço desde já a sua participação. A assessoria de imprensa de Lula afirmou que o relógio Piaget, usado pelo presidente, não foi um presente recebido enquanto ele estava à frente do Planalto durante seus 2 primeiros mandatos. Essa informação, no entanto, contradiz versão anterior do próprio Lula. Segundo reportagens do portal Metrópolis e do jornal A Folha de São Paulo, ambas de 2022, Lula disse a aliados que ganhou o relógio de presente quando era presidente. Neste caso, ele deveria ter declarado bem no sistema da presidência, fato que não aconteceu. Além disso, Lula tem um segundo relógio, um Cartier Santos Dumont, avaliado em cerca de R$60 mil, que ele disse em entrevista ter recebido do então presidente francês, Jacques Chirac, em 2005, quando estava em seu primeiro mandato. A gente vai lembrar. Esse relógio aqui eu ganhei em 2005 do Chirac, no ano de aniversário, no ano de comemoração do Brasil. Sim. A França fez uma homenagem ao Brasil, os nossos fuzileiros navais foram desfilar no desfile da França. E aí, de repente, o Chirac me deu esse relógio. Você sabe que esse relógio ficou perdido 25 anos? É? Como assim? Você deixou ele... Não, eu não sabia onde estava. Sim. Quando agora eu fui mudar, que eu fui abrir gaveta, estava lá. Bom, Ana, vale lembrar, ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 11 pessoas foram indiciadas no caso das joias. Agora precisa definir o que vão fazer com esses relógios aí. Tem um Cartier e um Piaget com o Lula já há bastante tempo, né? E ninguém nunca levantou essa lebre, pelo menos até agora, né? Não, e se alguém levantar essa lebre, vão colocar o contexto aí específico para tentar livrar, né, o Lula. Aquela imagem que nós vimos do relógio ali, lembrando que aquela imagem, essa imagem aí que está na nossa tela, durante a campanha, o Lula, o então candidato Lula, colocou essa imagem no Instagram. E, claro, que a turma, né, captou ali, capturou a imagem e colocou nas ferramentas de pesquisa, e o precinho, né, nada baratinho do relógio veio à tona. E no outro dia a campanha fez um Photoshop, tirou, a imagem voltou para o Instagram igualzinha, sem o relógio. A lá Stalin. A lá Stalin. Tiraram o relógio. E aí você se pergunta, né, por que a preocupação em esconder o relógio de 60, 80 mil reais durante a campanha, né? Porque, na verdade, o Lula não é pai dos pobres, né? Ele é pai dos ricos. Ele gosta de ajudar os amigos do rei, os irmãos, JF, JBS, Jatinho, para baixo, para cima. E agora ele tem uma companheira que gosta muito também dessa vida dos ricos, só que usando o dinheiro dos pobres, do pagador de impostos. Pois é, Piotr, será que a Polícia Federal vai se debruçar aí sobre essa contradição do presidente Lula, que primeiro disse que não tinha recebido de presente, depois recebeu? Será que vai cair na PF? Não. Eu gostaria que sim, mas tudo indica que não. Essa diferença de tratamento é aviltante. O Tribunal de Contas da União vai de novo revisitar esse caso agora em agosto, o caso do relógio Cartier. Ninguém falou nada sobre o Piaget. Ou seja, são 2 relógios, acho que um custa 60 mil, o outro custa 80 mil reais. E não deveria, no caso do Piaget, nunca foi, embora o presidente Lula tenha dito que recebeu de presente durante o seu governo, ele nunca declarou. Agora o Tribunal de Contas vai olhar de novo, mas o do Cartier, esse que em tese ele disse que recebeu do então presidente Jacques Chirac naquele momento. A questão é, ou se disciplina isso de vez e para valer, e a regra não pode retroagir para prejudicar, porque esse é um entendimento do direito,
Porque o próprio Tribunal de Contas lá atrás disse que, olha, na questão da análise do Cartier, num primeiro momento, né? Olha, o entendimento agora passa a ser esse, mas não pode retroagir, porque senão criaria insegurança jurídica. Olha que coisa, né? O TCU está preocupado com insegurança jurídica. Agora, se reinterpreta o Código Penal dependendo da capa do processo, a Constituição dependendo da capa do processo, imagina o que pode ser feito com isso. Eu espero, sinceramente, que não. Que o TCU analise tecnicamente e precisa pôr uma análise final nessa questão. Mas vale para todo mundo. E não adianta só culpar o presidente Bolsonaro pelas acusações que ele está recebendo agora e o presidente Lula, que saiu com containers e containers, tudo aquilo era personalíssimo, tudo aquilo de containers. Ele disse que ele recebeu um trono. Um trono é uma obra artística, você concorda comigo? Nem vai levar um trono para casa. Então essa obra não deveria ter saído, tem que ter ficado. Tem uma série de coisas. O problema do Brasil hoje não é só a insegurança jurídica, é o julgamento de acordo com a capa do processo, ou seja, quem é que está sendo julgado. Aí o Código Penal vale aqui, mas não vale ali, aí a Constituição pode ser usada aqui, mas não pode ser usada lá. Esse tipo de coisa não é só insegurança jurídica, é outra coisa e é muito pior. Aí a gente começa a falar de perseguição política, e perseguição política não pode combinar com justiça, porque daí a gente sai do Brasil e a gente vai, por exemplo, à União Soviética, lá no século passado. Ou para a Alemanha Oriental, que convenhamos é a mesma coisa, né? Ou a China, recentemente, né? Nos dias de hoje. A Sônia Bel lembra aqui no chat, Piotr, e os 11 containers que Lula levou da presidência, muitos presentes. Isso podia, na ocasião, ela pergunta aqui no nosso chat. Bem lembrado, 11 Sônia. containers. 11. Paula, acho que o Alexandre tem alguma coisa mais a dizer ali, eu estou vendo. Ah, obrigada. Me socorreu aqui, Piotr. Diga, Alexandre. É o seguinte, é que essa foto aí da mão está revelando duas contradições. Não é apenas a contradição sobre o relógio, é a contradição sobre o dedo mindinho que não está. Ele tem duas versões. Né? Exatamente. Disse uma vez que foi o torno, né, uma prensa que pegou, ele estava trabalhando no torno e a prensa tirou o dedo. Mas em outra ocasião, perante pescadores, ele queria se igualar aos pescadores, se aproximar dos pescadores e disse que foi na caçada, na coleta de caranguejo, que um caranguejo pegou o dedo dele, né, e tirou o dedo. Então, esse é o nível de credibilidade dessa fonte. Tem mais alguém? Lembrou de alguém, Ana? Lembrei do... Já estavam comparando, né, essa semana o Lula a Joe Biden, e ele não gostou, né, da comparação, mas o Joe Biden é assim também. Ele vai discursar numa sinagoga, ele fala, porque eu cresci numa sinagoga. Aí ele vai discursar para uma comunidade negra, ele fala, eu cresci na igreja ouvindo o gospel da comunidade negra, e assim ele cresceu com irlandeses, ele cresceu... A história vai mudando de acordo com o discurso. A questão é isso aqui, né? Hoje em dia todo mundo checa a notícia e fala, não é verdade. E é isso que incomoda o sistema. Como a gente fala aqui, eles não fizeram a transição do analógico para o digital. Quem? Que eu não vejo aqui, Alexandre. Não, isso aqui que a Ana mostrou é que acabou com o monopólio da informação que era só do jornalista, era o dono da notícia, né? E com a tentação horrível de, já que eu sou o dono da notícia, eu apresento a notícia como eu acho que ela é ou como eu acho que ela deva ser, né? Mas aí entrou isso aqui, né? O celular, a rede social, em que todos dão informações, checam as informações e derrubam o monopólio da notícia. Os donos da notícia deixaram de ser donos. A notícia agora está democratizada. Porque isso aqui é uma coisa profissional. Lógico. Né? Tem até algumas fontes do governo falando, tem dinheiro investido, tem gente investindo nisso aqui, é profissional. Mas cadê o contra-ataque? Porque a gente fala o tempo todo de como a esquerda não consegue reagir. O problema não é a direita, a oposição fazer oposição. O problema é o governo não fazer a defesa do governo. Eu acho que é um pouco isso. Esse é o meu recado aqui, Valdo. E André, eu acho que é humor, né? É como disse o Thomas, e você ir contra isso não é muito fácil. Agora, neste caso, a quantidade de peças produzidas
e distribuídas, né, postadas nas redes sociais nos últimos dias, mostra o que você falou, é uma coisa profissional. Nessa situação, se você consegue identificar a origem, eu acho que no futuro você precisa regulamentar isso, porque acaba virando uma operação para desmoralizar uma pessoa. Né? É claro que o Haddad não vai se curvar por conta disso, não vai ficar ali deprimido por conta disso. Mas esse é um tipo de operação que tem de ser proibida, na minha opinião. Porque se você faz uma campanha dessa, desqualificando uma pessoa, nesta intensidade, e isso tem um custo para aquela pessoa que acaba sendo atingida por isso. E no caso do ministro da Fazenda, eu tenho, conversando ali, o Eric Reaner e a Lorena até falaram ali com a turma da equipe econômica, passaram relatos também como passaram para você, não estamos preocupados, mas eu acho que deveriam estar preocupados sim, né? Porque eles falam, olha, não, o que o ministro produziu vai exatamente no sentido contrário. Tudo bem, tem a taxação das comprinhas. Bom, eu acho que tinha que taxar mesmo. É correto essa taxação. Agora, não dá para ficar não se preocupar com isso. É preciso tentar identificar a origem para coibir, para evitar que futuros ataques sejam feitos. É a minha opinião. Eu acho até que isso tem que ser regulado. Você não pode, de repente, deixar que alguém resolva, por exemplo, fazer uma campanha contra o Thomas. Para aí, quer destruir a reputação do Thomas. Não vão conseguir, né? Mas tentam. Você tem que descobrir quem está por trás disso. Eu acho que isso quando é só um meme aqui, uma coisinha ali e tal, ok, faz parte do mundo da... Aí não, é algo coordenado, produzido, que custou dinheiro isso aí. Inclusive estava na Times Square, né, André? Veicularam lá, né? Ô, Valdo, eu concordo geralmente com você, mas dessa vez eu vou discordar, sabe? Não tem sentido você querer que se dose o nível da gozação. Não tem sentido nenhum. Se for um ataque, a calúnia, difamação e tal, tudo bem. Agora, esse tipo de coisa, não dá para controlar, porque senão a gente está perdido. Qualquer coisa vai controlar. Não, eu entendo sua posição, Merval, ali no caso do Ministério da Fazenda, mas imagina você fazer um tipo de ação assim contra uma pessoa, né, para tirar sarro de uma pessoa. Se não houver calúnia, acusação indevida e tal, o sujeito é público, tem que aceitar. Mas aí pode vira um ficar bullying, chateado, né? Olha só. Pode até tentar descobrir para processar, mas descobrir para parar, não pode. Eu acho que deveria, porque assim, num ponto extremado, se você faz um bullying contra uma pessoa, essa pessoa pode tomar uma atitude contra ela mesma. Vai para a justiça. Mas é isso que eu estou falando. Mas é isso que eu estou falando, tem que tomar medidas nesse campo. É exatamente isso. Mas o governo entrar na justiça para acabar com o meme, eu acho que fica até mais ridículo do que aceitar. Mas eu acho que tem duas coisas interessantes nesse episódio. Primeiro é a resposta completamente burocrática, né, para dizer o mínimo, da Fazenda e do governo. Né? Mas o ministro fez isso, daí começa bullet points de coisas que o governo fez. Obviamente a resposta para o meme nunca vai ser bullet points, né? Ponto. A segunda, assim, é que parte dessa enxurrada que a gente está assistindo foi divulgada pela própria esquerda, de pessoas dentro do PT que não gostam do Haddad. Isso. Que se aproveitaram dessa situação. Que estão adorando. E que estão adorando. Que estão adorando porque achamos aqui um lugar para... Mas isso é jogo político. E que faz parte do jogo político, faz parte da intriga política de novo, faz parte como você tenta fragilizar um ministro que, como a André repetiu, não é só ministro, é um ministro com potencial eventual eleitoral para o pós-Lula. Então, sim, isso aqui que a gente está assistindo parece muito engraçado, tem alguns maravilhosos, mas não é assim, é algo profissional, é algo que tem um sentido uma frente ampla aí. É uma frente ampla da Faria Lima à esquerda do PT. E com uma intenção que eu até diria que pavimenta uma expectativa em relação à reforma do imposto de renda, né, que a Haddad pretende apresentar, continua pretendendo apresentar no ano que vem, e que alcança exatamente esse campo que é capaz desse tipo de humor, porque esse humor não é um humor popular.